Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Fora da Caixa, então cumprimentamos o Casimiro de Pena, ele que está acompanhado do técnico Máriozinho Fernandes, na cidade da Praia. Ora, viva, bom dia. Esta disposição, como é que vai? Muito bom dia. Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. E aproveito para mandar um grande abraço aos cabo-verdianos, aos nossos ouvintes, no território nacional e na diáspora, porque, como sabemos, a Rádio Nacional também é muito ouvida lá fora. É muito ouvido e temos recebido o tal feedback dos ouvintes sim, que acompanham sim. sempre. E por vezes o sinal, não culpa da rádio, cai, não, o sinal da internet, alguma dificuldade, as pessoas mandam mensagem, não estamos a ouvir a nossa rádio. Sim, isto para ver a ligação com os imigrantes. Estamos mesmo numa aldeia global. Muito bem. Como diria o outro, o famoso autor da expressão aldeia global. Começou ontem a primeira sessão plenária deste mês de abril e o Ministro das Infraestruturas e Ordenamento do Território e Habitação, Vítor Coutinho, fez a sua estreia no Parlamento e ele foi, portanto, confrontado com algumas questões e, precisamente, Cabo Verde, a questão das infraestruturas, a questão da habitação, são matérias muito importantes para um país que quer cada vez mais progredir-se e também dar melhores condições de vida à sua população. Sim, claro. O problema das infraestruturas, a habitação, são questões realmente importantes para um país como Cabo Verde, um país arquipelágico, portanto, com uma certa descontinuidade territorial. Isso obriga o Estado, neste caso concreto o Governo, a fazer investimentos em várias ilhas. Isto é muito complicado, porque se fosse num país do tipo Estados Unidos da América ou França, seria mais fácil. Mas aqui tende a haver uma espécie de duplicação de infraestruturas. Quando se constrói um hospital na praia, em Santiago, é preciso construir um outro na Ilha do Fogo, ou em São Vicente, no Sal, etc. Isto levanta problemas complicados para Cabo Verde, um país que tem também problemas de orçamento, não é? Os recursos financeiros não são propriamente infinitos em Cabo Verde. Dependemos ainda da ajuda internacional, da cooperação internacional. Mas é preciso, portanto, ter muita atenção nesta questão das infraestruturas, priorizar as obras realmente fundamentais para o crescimento económico, para a criação de empregos e também para o bem-estar das nossas populações. É preciso ser muito criterioso, portanto, na seleção, na concepção e na seleção dos investimentos. Por exemplo, um dos investimentos ou uma das grandes obras seria ou será o aeroporto de Santo Antão, muito prometido. E ouvimos também o próprio executivo a dizer que isto leva o seu tempo em termos de estudos, mas que seria uma obra de extrema importância para a ilha de Santo Antão. Sim, é o que eu acabei de explicar há bocadinho. Portanto, isto aqui é complicado, porque somos ilhas. Portanto, ilhas. É isso, e portanto é preciso construir um aeroporto em Santo Antão, outro no Fogo, outro em São Nicolau, etc. Isto leva-nos ao tal problema da multiplicação de infraestruturas por causa da nossa natureza arquipelágica. Sim, o aeroporto de Santo Antão tem sido muito discutido, portanto, houve aquele problema há vários anos. Agora, a reabertura, portanto, de um eventual aeroporto será, creio, em Porto Novo, não é? Que é o sítio mais... Em princípio, fala-se no Porto Novo. Sim, por causa da geografia, digamos assim, ou da orografia da ilha, portanto, em princípio será em Porto Novo, mas isso terá que ser legitimado, o investimento terá que ser legitimado por critérios técnicos, por estudos, porque já sabemos que a navegação aérea é uma coisa de grande responsabilidade. Portanto, é um assunto que exige estudos, que exige pareceres técnicos, que exige levantamentos muito criteriosos, porque estamos a falar de um assunto muito sério. Depois de uma ilha montanhosa. Sim. Embora sendo Porto Novo, não, em princípio, não vamos meter na área técnica porque não entendemos disso, sim. Mas em princípio Porto Novo, digamos assim, é um espaço maior para as manobras e tudo mais. Mas vamos lá ver o que é que os técnicos vão dizer. Isto é um problema muito técnico, portanto são assuntos
tecnicamente minuciosos, que exigem conhecimentos especializados. Eu sou jurista, não vou naturalmente meter a foice em seara alheia. Portanto, isto é um assunto muito complicado. Mas vamos aguardar isso. Santo Antão desponta como uma das grandes ilhas turísticas de Cabo Verde. Eu já estive em Santo Antão, pude ver o movimento turístico. Santo Antão hoje é um grande destino turístico, é um importante destino turístico. Mas vamos lá ver o que é que o futuro próximo dirá. O governo que vai levar ao Parlamento um pedido de autorização legislativa, tendo em vista aprovar um regime de renda resolúvel destinado a facilitar o acesso dos jovens à habitação. Tem sido também uma outra matéria muito abordada, né? Que é permitir com que os jovens tenham acesso também à sua própria habitação. E, portanto, é um assunto que vale a pena também aqui abordarmos, Casimiro. Sim, claro. Sobretudo por sermos um país de jovens quadros que querem concretizar o seu sonho de ter sua casa própria. Querem concretizar esse sonho e é importante também que se criem condições para que os jovens possam ficar em Cabo Verde, possam trabalhar em Cabo Verde e contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Estamos num mundo, há bocado falávamos da aldeia global, estamos num mundo, portanto, interconectado, em que as pessoas podem viajar, apesar de algumas limitações que continuam a existir, mas há de facto uma grande liberdade de movimentos e de serviços, de pessoas, de bens, etc. Mas é importante que os jovens fiquem em Cabo Verde e possam dar o seu contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde. Sabemos que há muitos jovens que querem sair, querem ir para a Europa, para os Estados Unidos da América. De resto, Cabo Verde desde os primórdios sempre foi um país de emigração, também com E, não é? Mas é importante que os jovens, Cabo Verde tem investido muito na qualificação dos seus jovens. É importante que o Estado de Cabo Verde, no seu todo, consiga criar condições para fixar os jovens e para manter, portanto, a chamada massa crítica em Cabo Verde. Isto é muito importante em vários setores. Sim, porque muitos jovens quadros têm deixado Cabo Verde e ainda há dias alguém nos dizia que neste momento há problemas em encontrar um canalizador, mesmo condutores, muitos condutores saíram. Sim, em várias profissões. Sim, várias outras áreas. Há mais uma leva de condutores que, segundo sabemos, que vai sair, vai deixar também o país muito em breve. Nós somos ilhas, isto até do ponto de vista psicológico. Nós somos ilhas e os ilhéus sempre se sentiram, portanto, atraídos pela imigração. Portanto, isto é um fenómeno muito próprio de países com as características de Cabo Verde. Mesmo em Portugal, por exemplo, há muita imigração. Portanto, os jovens portugueses saem todos os dias. Nós que acompanhamos, portanto, os debates em Portugal, as discussões políticas. Este é um dos temas fundamentais também da campanha política portuguesa, portanto, neste momento, da campanha para as legislativas. Há sempre uma grande, uma certa quantidade de jovens, ou um número, melhor dizendo, considerável de jovens que quer sair. Portanto, isto não é um problema só de Cabo Verde. Como eu expliquei há pouco, portanto, este mundo é global. Portanto, é um mundo marcado pela liberdade de movimentos, pela livre circulação. As pessoas não são proibidas de sair. Portanto, isto aqui não é uma ditadura. Portanto, as pessoas podem sair. Mas é importante, repito, que o Estado de Cabo Verde consiga fixar, portanto, os seus jovens aqui, porque o país tem investido muito na educação, na saúde, etc. E é importante que o país também saiba aproveitar a capacidade dos jovens, a energia dos jovens cabo-verdianos em várias profissões, em várias áreas de atividade económica, social, etc. E como o Casimiro dizia há instantes, que é preciso criar condições para que os jovens possam fixar-se. Incentivos. E isto lembra-me agora também a questão dos jovens empreendedores, né? O empreendedorismo, que muitas vezes reclamam da questão do acesso aos financiamentos, Casimiro. Sim, é um dos problemas, é uma das
exigências recorrentes, fala-se muito nisso, na questão do financiamento, etc. Mas tem de haver também uma certa criatividade por parte dos nossos jovens. Portanto, o Estado, no seu todo, o Estado é importante, o Estado tem de participar, é um agente, acaba por ser também um agente económico importante, para além das suas competências políticas, mas tem de haver também, da parte dos jovens, uma certa entrega, uma certa energia, correr atrás também dos sonhos, não é? Portanto, isto aqui não há almoços grátis, como diria o nosso confrade norte-americano. Portanto, é necessário que haja também energia, que haja iniciativa, que haja esforço e criatividade por parte dos jovens cabo-verdianos. E quando falamos na criação destas condições, ouvimos agora também o Governo esta semana a falar no sentido de anunciar a aquisição de um novo navio, o Roland Roloff, construído de raiz, um investimento que ultrapassa os 2 milhões de contos. O objetivo do Executivo, Casimiro, é reforçar o transporte interno de passageiros e também de carga entre as ilhas, que é outro setor que tem criado algumas dores de cabeça aos sucessivos governos. Lá está, é o tal problema da descontinuidade geográfica. Portanto, Cabo Verde são ilhas, somos 10 ilhas e mais alguns ilhéus, não é? E, portanto, coloca-se com a cuidado esta questão do transporte marítimo. Isto já teve dias piores, sabemos disso. Hoje estamos melhor, sem dúvida, neste capítulo. Eu lembro-me, por exemplo, dos meus tempos de estudante. Isto era muito complicado, portanto, a circulação entre ilhas era uma coisa muito complicada. E nem sempre se fazia em condições de conforto, de segurança, etc. Tem havido melhorias, mas é preciso muito mais. É preciso fazer mais, é preciso garantir uma ligação segura entre as ilhas, uma ligação regular, num preço mais ou menos acessível, para que as pessoas possam circular e possam fazer negócios, possam visitar os seus familiares que vivem noutras ilhas, possam, enfim, também fazer turismo interno, porque não é? O turismo interno também é um setor importante. Sim, quando há maior ligação entre as ilhas, é a economia que está a mover. Não, é evidente, portanto, a economia, todo mundo sai a ganhar. É a estabilidade familiar, portanto, é o turismo, são as relações económicas que se tornam mais intensas. Tudo isso, portanto, é importante que a Verde invista nesse setor e até, quem sabe, consiga também atrair investimento externo. Não sei se há interessados, mas o Estado de Cabo Verde tem de pensar, tem de ser capaz de pensar políticas inteligentes para dinamizar o setor dos transportes, porque Cabo Verde tem o mar é de facto muito importante. Isto não pode ser só retórica. O mar, de facto, é muito importante para o futuro de Cabo Verde, porque o nosso território é pequeno, mas não em termos marítimos. Temos um mar imenso e hoje em dia, com o problema... É 1% de terra, 99% mar. Sim, mais ou menos isso, ou qualquer coisa assim deste tipo. E hoje em dia, com as alterações climáticas, com as mudanças tecnológicas, agora não temos tempo para desenvolver este tópico. O mar é uma riqueza extraordinária. Portanto, as pessoas não pensam nisso muitas vezes, e isto é pouco discutido, mas o mar é o grande petróleo. O oceano, eu diria eu, é o grande petróleo do século XXI. Portanto, Cabo Verde tem de investir nisso. Tem de haver uma maior investigação científica, porque há riquezas extraordinárias nos oceanos, e isto vai decidir também a própria geopolítica do século XXI. Portanto, Cabo Verde não pode ficar alheio a este debate, ao debate científico e ao aproveitamento económico dos oceanos. Portanto, temos aqui o Oceano Atlântico, temos aqui uma zona riquíssima, e é o nosso petróleo, porque nós sempre tivemos a miragem de recursos naturais que não temos, que não tivemos, que nunca tivemos, etc.
mas temos um mar imenso, temos o Oceano Atlântico aqui. Que é o nosso petróleo. Exatamente, portanto, isto é extraordinariamente importante e Cabo Verde tem de investir. Eu acho que Cabo Verde está a investir pouco nisso, sinceramente, muito sinceramente. É mais do que uma crítica, é uma constatação. Tem de haver uma discussão mais profunda sobre estes aspectos, porque efetivamente a geopolítica do século XXI também passará certamente pelos oceanos e até pelo problema da água. A água é uma questão crucial no século XXI. Portanto, agora não há tempo para desenvolvermos isso, mas sim. Fica portanto, esta sugestão e esta breve apreciação. E o Kumar também seja, e como aconteceu há dias aqui em São Vicente, não sei se o Casimiro deu conta, de uma equipa científica da NASA que esteve aqui em missão, né? Sim, porque eles sabem que é importante. O que mostra a importância dos oceanos, sobretudo neste mundo dos oceanos e das riquezas que os oceanos, portanto, albergam. Portanto, isto é extraordinariamente importante. A área da biotecnologia, enfim, há uma infinidade de coisas que podemos retirar dos oceanos. E vamos agora para a cultura, o momento alto da nossa cultura. Termina hoje AM e começa logo o Crioulo Jazz Festival. Isto para mostrar a dinâmica cultural que o país está a viver, sobretudo na capital. Na cidade da Praia, sim. Por acaso estive no lançamento, na abertura, melhor dizendo, do AM. Estive lá do princípio ao fim, pude acompanhar as cerimónias, a atuação dos jovens músicos. Creio que é uma atividade muito importante para a cidade da Praia e para Cabo Verde. Portanto, é um cartaz, acaba por ser um cartaz turístico ao lado do Crioulo Jazz, acaba por ser um cartaz turístico muito importante para Cabo Verde e para a cidade da Praia em particular. Sim, a cultura que é também um ponto forte do nosso país. No entanto, já estiveram aqui neste espaço do Bom Dia Cabo Verde o diretor do AM e também o diretor do Crioulo Jazz Festival, e todos falam da necessidade de haver maior sinergia e também mais investimento das instituições públicas e privadas, das empresas, no sentido de cada vez mais Cabo Verde acolher e realizar grandes eventos para mostrar Cabo Verde também enquanto, passo a expressão, uma grande sala de espetáculos. Isto contribui para a projeção de Cabo Verde, e há instantes falávamos do turismo, falávamos da conectividade, fazer com que efetivamente a cultura tenha cada vez mais meios para trazermos para aqui grandes agentes e produtores, mas também incentivar e promover as nossas mulheres e os nossos homens que fazem a cultura. E o Casimiro também é um homem da cultura. Sim. Agora, tenho uma crítica, uma apreciação um bocadinho mais crítica, que é o seguinte: eu acho que considero que a música, aliás, sempre o disse e tenho um carinho muito especial pelos músicos. Bom, eu não sou propriamente músico, eu gosto muito de música, toco e, portanto, a música para mim é uma coisa muito especial e muito bonita. Mas a música, de facto, é um fator de competitividade de Cabo Verde e é um fator que projeta também a imagem de Cabo Verde pelo mundo fora. Portanto, basta pensarmos na brilhante carreira e no prestígio que uma Cesária Évora, por exemplo, transmitiu, comunicou, portanto, a Cabo Verde e proporcionou a Cabo Verde, melhor dizendo. Isto é uma coisa extraordinária. Foi também acompanhada, Cesária acompanhada por grandes músicos como Paulino Vieira, Caco Alves e tantos outros, o Totinho, que já não está neste mundo, mas portanto, isto foi uma jornada fantástica. Portanto, é uma coisa que projetou. Eu lembro uma vez, eu estava na Ásia e fui lá com colegas meus, estive num espetáculo da Cesária Évora. Portanto, isto é uma coisa de grande orgulho e de grande projeção de Cabo Verde. Agora, a minha crítica é esta, quer dizer, a cultura não é só música. Acho que o próprio Ministério da Cultura por vezes confunde isto. Portanto, a cultura não é só música. Por exemplo, há uma área que me preocupa, porque eu também participo muito nesta área, que é a produção de livros e o financiamento e a criação de incentivos para a publicação de livros. Chama a atenção das autoridades públicas para este aspecto.
que, a meu ver, tem sido algo negligenciado. Os livros são determinantes, meus amigos. Sem livros não há desenvolvimento científico, e sem desenvolvimento científico nenhum país avança. Portanto, no século XXI, não se pode cingir, não se pode restringir e afunilar a cultura, portanto, confundir a cultura com a música. Portanto, a cultura não é só música. Portanto, há vários outros setores transcendentes, fundamentais. E, portanto, o Estado, neste caso concreto o Governo, e também as câmaras municipais e tudo isso, o Estado, de uma forma abrangente, tem de prestar muita atenção aos livros, à cultura científica. E, portanto, isto tem que merecer também uma atenção. Ou seja, a produção literária. A produção científica não é só a produção literária, tipo fazer uma poesia qualquer, etc. A produção científica é uma coisa determinante. Aliás, os países que alcançaram algum nível de desenvolvimento foi por causa disso. Quer dizer, basta analisarmos a Europa, o iluminismo, o renascimento, tudo isso. A cultura do livro é determinante, portanto, não pode haver, portanto, há uma certa tentação para confundir a cultura com as artes. Cultura não é sinónimo de artes, portanto, as artes fazem parte da cultura, sem dúvida, mas a cultura é muito mais abrangente do que isso, portanto, e as autoridades públicas têm de fazer esta destrinça. Esta destrinça é crucial, é fundamental. Portanto, não há desenvolvimento de nenhum país sem livros, sem cultura científica, sem cultura filosófica. Portanto, isto até, a meu ver, é determinante. É determinante porque é a partir desta clave, desta matriz, que conseguimos pensar o país e lançar o país, e já agora a própria música e tudo isso que vem depois, para o desenvolvimento. Portanto, não se pode olvidar, e a meu ver não tem havido uma atenção devida, não tem havido esta atenção para estes aspectos. Portanto, a cultura científica, a questão da filosofia, a questão das ciências. Veja que há problemas, e eu fui docente durante vários anos. Os nossos alunos têm certos problemas de organização. Eu conheço isto muito bem porque eu trabalhei com muitos alunos e até hoje, portanto, não estou aqui a inventar nada. Há certos problemas de organização e nós vemos isso quando escrevem, quando tentam comunicar um pensamento. Os jovens, ou uma boa parte deles, têm uma certa dificuldade em organizar o pensamento. Porquê? Porque há um ensino deficiente de filosofia neste momento. Porque não há lógica, portanto, as pessoas não percebem de lógica. Não percebem muito de retórica. Portanto, a retórica, portanto, tem que ser ensinada com seriedade. A filosofia tem que ser ensinada com seriedade. A cultura científica tem que ser, portanto, um dos objetivos fundamentais do Estado cabo-verdiano. Portanto, não é só música, não é só crioulo jazz, não é só AME. Portanto, isto é muito mais abrangente. E os responsáveis têm de ter a capacidade, a fina capacidade de perceber isto. Porque isto é crucial para Por exemplo, Casimiro, agora que estamos a assinalar os 50 anos de independência, bom seria que a cultura ou a literatura tivesse uma boa presença. Mas a cultura tomada neste sentido exigente que eu acabei de realçar. Portanto, não confundir nunca a cultura com o folclore, porque a cultura não é folclore, ok? E, portanto, Cabo Verde as autoridades cabo-verdianas têm de perceber isto. Eu já falei da música, eu admiro bastante a música cabo-verdiana e os músicos cabo-verdianos, já falei disso, a música é crucial, sem dúvida, mas veja, o próprio imaginário nacional, portanto, o que constrói o imaginário nacional de qualquer país é a sua literatura, é a sua grande literatura. Portanto, a própria ideia de nação, como diria o Benedict Anderson, melhor dizendo, a nação é uma comunidade imaginada. Portanto, são os grandes pensadores, são os filósofos, são os grandes literatos que constroem os países, que constroem a ideia de governação, os valores que depois vão ser plasmados na própria Constituição da República. Não é propaganda, mas isso é uma informação crucial. Por exemplo, no meu livro, o último, em diálogo com uma grande historiadora norte-americana, eu digo uma coisa importante aqui, que pode ser trazido aqui, creio eu, com vantagem. Uma coisa que pode ser trazida, aliás, aqui com vantagem. A Constituição, por exemplo, da República, o que é a Constituição? É um romance, eu digo, na esteira da... Porque a Constituição, portanto, também faz parte da imaginação moral, portanto, é isso.
É um romance político, porque a Constituição é o quê? É uma lei sem dúvida, mas é a condensação das lutas, das memórias, das expectativas, das esperanças de um povo. E, portanto, esta questão da imaginação literária, no seu sentido genuíno e fundamental, é decisivo. Portanto, isto tem que ser ensinado, isto tem que ser discutido, isto tem que ser incentivado. Portanto, não podemos ficar só ao nível do folclore. Portanto, isto é um erro tremendo. Portanto, não pode ser assim. A cultura é uma coisa muito fina e muito abrangente. Atenção, a cultura é uma coisa muito abrangente. Mesmo para finalizar, São Vicente que vai acolher a abertura das celebrações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, que vai ser já no dia 25 de abril aqui em São Vicente, a abertura das celebrações, e já foi anunciado também que naturalmente a cidade da Praia acolherá o ato central, também a Ilha do Sal, e levar esta mensagem e estas celebrações dos 50 anos da independência de Cabo Verde a todos os cantos do país. Sim, isso é importantíssimo, mas lá está um outro problema. Em Cabo Verde confunde-se muito os meios com os fins. A independência é apenas um meio. O mais importante, como eu sempre realcei, é a liberdade dos cabo-verdianos. É a justiça, a questão da justiça. Temos de prestar uma atenção muito especial à questão da justiça, a questão da autonomia dos cabo-verdianos. Isso é que é determinante. Portanto, a independência é um meio. A independência não é um fim. O fim é a dignificação de cada cabo-verdiano. De cada cabo-verdiano vivo e concreto. A pessoa de que falava o Namuno, a pessoa viva e concreta. Isto é que temos de valorizar. Portanto, a independência é um meio. A independência é extremamente importante, mas não vamos agora cair, por ocasião do 50º aniversário, não vamos agora cair naquela velha e pouco recomendável culto, celebração dos heróis nacionais que muitas vezes nos conduziram para uma ditadura, porque a independência em Cabo Verde não coincidiu com a liberdade, com a autodeterminação do povo. Portanto, temos de ter este olhar vigilante, este olhar crítico sobre a independência e, sobretudo, não tanto sobre a independência, sobre uma certa leitura, uma leitura transpersonalista da independência, que é inaceitável, que é absolutamente inaceitável. Portanto, a independência tem que ser vista como autodeterminação. Isto é que é determinante, isto é que é fundamental. E a independência não é o valor principal de Cabo Verde. O valor principal do nosso Estado, do nosso país, é a dignidade da pessoa humana. Isto é que tem que ser dito, redito, discutido e pensado e sempre, portanto, temos de sempre ter isto na nossa esfera pública e na nossa retina. Portanto, o mais importante é a dignidade da pessoa humana. Todo o resto está ao serviço da justiça e da dignidade da pessoa humana. Isso é que é determinante. Não é estarmos aqui com cultos de heróis, de pseudo-libertadores, que não libertaram nada muitas vezes, porque instalaram uma ditadura por aí, de 1975 a 90. Portanto, temos de ter uma leitura personalista, uma leitura humanista da independência nacional. Portanto, o que temos de construir agora é aquilo que a Constituição, por exemplo, logo no seu artigo 1º, chama de comunidade humana, de paz, liberdade e justiça. Só assim construiremos um país fraterno, só com base e um país próspero também. Não há nenhum país que consiga que consiga alcançar o seu desenvolvimento sem a insistência, sem o cultivar permanente destes valores, nomeadamente de que falo constantemente. Liberdade, justiça e dignidade humana. Isto é que é fundamental. Portanto, não confundir nunca os meios com os fins. E não confundir e não fazer nunca uma leitura da independência nacional numa perspectiva transpersonalista, que é essa perspectiva que nos levou outrora à ditadura. Obrigado. Teremos a oportunidade de falar sobre estas celebrações ao longo das próximas edições do Fora da Caixa. Casimiro, bom, continuação de um excelente dia da vossa semana. Muito bom dia e muito obrigado. Um grande abraço aos cabo-verdianos. Que cultivemos sempre a liberdade, a crítica civilizada, porque fundamentada, e que cultivemos sempre os ideais da justiça e da dignidade humana. Muito obrigado e muito bom dia. Bom dia. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.